Olá, meu nome é Edmilson, eu sou líder de PG de Homens. Convido vocês a acompanharem comigo a leitura de Daniel, capítulo 11, 12, Oséias 1 e 2. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e, esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o reino do sul, e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, reinará o domínio, grande será o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ele será entregue e aos que o tiverem trazido, e o seu pai, o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar e virá com um exército e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá, e também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro. Levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão, e reinarão um grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará, e passará, e voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o reino do sul se exasperará, e sairá, pelejará contra ele. Contra o rei do norte, ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará. Mas, ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o reino do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, irá a presa, com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o reino do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o reino do norte virá, e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição, e porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver. E lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ele não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar em arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real,
Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços uma inundação serão arrancados de diante dele. Serão quebrantados como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despoja e a riqueza e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o reino do sul, com um grande exército, e o reino do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército. Mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então, tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quintim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará com lhe apraz, e ainda voltará e atentará aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo ou por muitos dias. E, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados, e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á como os castelos fortes com auxílio de Deus estranho, aos que reconheceram, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o reino do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra.
Capítulo 12 de Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e a outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E, desde o tempo em que contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Oséias, capítulo 1. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostitutas e filhos de prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho, e disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Zel, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ele a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz a um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça.
e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Capítulo 2 de Osés. Dizei aos vossos irmãos Ami e às vossas irmãs Joama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. E desviei ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho, com espinhos levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas, e irá em seguimento de seus amantes, mas não os cansará, e buscá-lo-ás, mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e, ao seu tempo, tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebaterei a minha lã e o meu linho com o que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vida e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baulins, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel, e semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lohuama e Loami. Direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Amém? Vamos fazer uma oração agora de agradecimento por essa leitura. Senhor amado Deus, em nome de Jesus, neste momento eu entrego essa leitura a Ti, Pai amado, que Tu, Espírito Santo de Deus, me iluminou nesse momento, que todos os nossos irmãos também que vão nos acompanhar possam ser abençoados no Teu nome, Senhor.
Te agradeço e te louvo em nome de